E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 46 das Backrooms, Arabian Desert, ou Deserto da Arábia. Dificuldade de sobrevivência 3, levemente não seguro, contagem média de entidades. O nível 46 tem a aparência de um deserto árabe, sendo seco e quente de dia e frio à noite. O nível 46 pode ser encontrado em 3 estados. O estado de dia, quando o sol está no céu. As temperaturas chegam a 70 graus Celsius, sendo fatais para a vida humana. A única maneira de sobreviver nesse nível, nesse estado, é refugiar-se nas ruínas que podem ser encontradas no local. Esses locais parecem ter propriedades especiais. A noite é igualmente mortal. As temperaturas caem para cerca de menos 30 graus Celsius, o que levaria uma pessoa à hipotermia caso não esteja bem equipada. Assim como durante o dia, as ruínas podem ser usadas como um ponto seguro, pois possuem propriedades de preservação de calor. O amanhecer é o melhor momento para explorar o nível 46. Durante esse estado, as temperaturas variam entre 30 e 40 graus Celsius, e a iluminação, embora fraca, é o suficiente para exploração. Ao contrário do que se possa pensar, o nível 46 não segue um padrão de 24 horas. Ao contrário, há um ciclo entre os 3 estados que eles mudam em um período que parece aleatório. Os estados já registrados nesse nível são os seguintes: o nível já ficou em estado de dia por mais de 6 meses, em estado de noite por 1 ano, em estado de dia por 3 meses, no amanhecer por 3 anos e atualmente está à noite. No início da wiki, inclusive, é mostrado que o nível atualmente se encontra no estado de noite. Ele parece atualizar o estado atual do nível. Então, se você for passar por esse nível, cheque a wiki antes, para você ver em qual estado o nível tá. E bom, o nível parece ficar nesses estados durante muito tempo. A gente não sabe exatamente há quanto tempo o nível já está de noite, mas ele pode mudar a qualquer momento. No nível também há tempestades de areia. Elas são tão perigosas quanto as tempestades de areia das Frontiers. Existe também uma área específica existente no nível, os oásis. Elas são relativamente raras. As áreas de oásis não são afetadas pelos 3 estados do nível. São o segundo melhor local para encontrar suprimentos naturais de água de amêndoas, depois da base Desert Rose, entidade do nível 46. Existe uma entidade altamente hostil no nível, os espíritos da areia. Elas são ativas durante as tempestades de areia. Os espíritos da areia são extremamente hostis, atacando à vista, com sua única fraqueza sendo qualquer tipo de líquido. Se você não tiver nenhum tipo de suprimento de água à mão, é altamente recomendável se proteger. Residir perto de um oásis é altamente recomendável durante as tempestades de areia. Colônias do nível 46. Os anciões. Os anciões é um termo para se referir a uma civilização agora presumivelmente extinta que povoou o nível 46. Presumivelmente residiam em várias das ruínas anômalas que tem no nível. A razão da sua extinção é desconhecida, mas teoriza-se que o que é conhecido como o Grande Cataclisma é a razão pela extinção deles e destruiu seus edifícios. Também é teorizado que os anciões poderiam ser afiliados ao The Lost, uma vez que suas 2 línguas possuem semelhanças. Os membros do The Lost podem ter sido civis dos anciões. No entanto, isso não está confirmado. Pera lá, línguas? Os The Lost têm sua língua própria? Bom, na verdade faz sentido. Eles estão nos Backrooms há muito mais tempo do que os outros andarilhos. Tempo suficiente para terem sua língua própria, mas não lembro disso ter sido comentado em nenhum momento antes. Bom, tá aí mais uma informação nova. Acredita-se que os anciões tinham um nível científico avançado, o suficiente para criar mapas astrais e uma compreensão do ciclo solar. Esses mapas são muito mais precisos do que os criados pelo Meg atualmente. Essa informação foi recuperada dos pergaminhos do templo, que foram encontrados em uma das ruínas, e atualmente esse local é usado como base de operação pelo Meg. Embora a língua dos anciões ainda não tenha sido decifrada, as ilustrações mostradas nos manuscritos sugerem a existência de um dia mais alto, que as temperaturas seriam suficientes para derreter as rochas. Nenhum evento dessa natureza foi registrado pelos agentes do Meg até hoje, e torçam para isso não ser um ainda. Meg, base rosa do deserto, ou Desert Rose, pode ser visto à distância de qualquer uma das entradas do nível 46. Foi criada para a exploração do nível 46 e para descobrir os segredos por trás dos anciões. Fornece água e abrigo aos andarilhos. Tem uma população de cerca de 20 pessoas. Entradas para o nível 46. O nível 46 pode ser acessado caminhando 16 km em direção ao deserto no nível 80. Alternativamente, você também pode encontrar uma porta que é feita de arenito no nível 0, 1 ou 21. Também trazem para cá. Saídas do nível 46. A maneira mais fácil de sair do nível 46 é pular em um oásis, que levará ao nível alfa. Você chegará lá completamente seco. Também é possível encontrar em uma ruína uma porta de escritório e ela leva ao nível 4. Certas partes do nível 26 têm uma gravidade visivelmente mais baixa. Progredir gradualmente nessas áreas fará com que você caia na maior ilha flutuante do nível 149. Nesse vídeo foram citados os níveis 0, 1, 4, 21 e 80. Todos esses níveis já foram feitos aqui no canal, então caso você não tenha visto, dá uma olhada lá. Mas então é isso. Esse foi o nível 46 das Backrooms. E aí, você moraria aqui? Mano, mó calor, tá maluco? Ah, mas é noite.
noite, eu também odeio frio. Não tem uma temperatura que me agrade, o meio termo é quase impossível de chegar. Pô, areia pegando no pé, o chão mó quente. Já andou em praia de chinelo? A areia fica entrando no chinelo, fica arranhando o pé. Nossa, é muito ruim, eu não moraria aqui nem ferrando. Agora vamos dar uma olhadinha nos comentários. Por que existem níveis, como o 19 e 71, que mexem com a cabeça do andarilho e não são classificadas como perigo mental? O nível 14 e o 39 também são bons exemplos disso. Não consigo lembrar de mais nenhum. Mas cara, é um questionamento. Bom, eu pesquisei níveis que teriam uma dificuldade que se caracteriza como perigo mental e vi o nível 150. Ele tem a dificuldade SAI, ou SAI, alguma coisa do tipo. Não seguro, risco mental. Não li o nível em si, mas acho que risco mental é o suficiente para significar risco mental. Agora, outra dificuldade que também tem um pouco disso, mas não diretamente, é a dificuldade do nível 192. Sim, o segundo vídeo que foi feito aqui no canal de Backrooms. Ele é dificuldade E, não seguro, ambiente hostil, contagem mínima de entidades. Bom, eu acredito que deva ter essa mesma dificuldade, mas falando de contagem alta de entidades. A questão é o ambiente hostil. Se o nível tem um perigo mental para sua cabeça, ele teoricamente tem um ambiente hostil. Acho que um se encaixa no outro. Mas a questão é a seguinte: vemos vários níveis que têm dificuldades muito específicas, mas que essa dificuldade específica se aplicaria perfeitamente a um nível que não tem essa dificuldade. Por exemplo, ambiente hostil, dificuldade E. Tem muito nível que o ambiente é hostil. A gente pode puxar aí o nível 22, que o ambiente é todo quebrado. Tudo bem, o nível 22 tem a sua própria dificuldade, mas ainda assim. O nível 195 também tem um ambiente hostil, de certa forma, já que você não pode respirar durante muito tempo lá, que senão você se intoxica. Nível 16 tem um ambiente hostil porque ele muda. O nível 11.1 tem um ambiente hostil porque tem radioatividade. E nenhum desses é dificuldade E. Cara, tendo tudo isso dito, minha resposta à sua pergunta não vai ser muito das mais interessantes. Eu acredito, sinceramente, que é uma questão de erro mesmo. É só um erro. Mas, e por que eles não mudam depois? Depois de ver o nível e perceber, essa dificuldade aqui não encaixa bem, tem essa daqui que encaixa melhor. Cara, eu acredito que não seja a maior das prioridades. A Wiki se prioriza em sempre estar postando níveis novos, em sempre estar olhando os níveis que as pessoas enviam lá para serem postados, corrigindo algumas coisas nesses novos níveis para depois postar, e não ficar voltando em níveis muito antigos para ficar trocando as dificuldades anteriores. Alguns níveis estão sendo reescritos, tipo o nível 4, o nível Fan está sendo reescrito, o nível 188 está sendo reescrito, então pode ser que, estando sendo reescritos, eles voltem com uma dificuldade diferente. Mas, em geral, assim, eu imagino que eles não mudem tanto justamente porque não é uma das prioridades. Sem falar que níveis antigos são níveis mais clássicos, então ficar mudando muita coisa pode dar um baque, assim, que o pessoal não goste. É legal manter-o como ele era desde o início, entende? Mas, além disso, você já parou pra perceber que esses errinhos, de certa forma, de dificuldades erradas acontecem mais em níveis baixos? 11.1, 16, 19, 14. O nível 14 é super perigo mental, mas ele não tem essa dificuldade. E por que você acha isso? Bom, eu acho que são porque eles foram os primeiros níveis criados. E quando os primeiros níveis foram criados, só tinham as dificuldades iniciais, não tinham criado dificuldades diferentes até o momento. Mas o nível 71 foi citado, o nível 71 é um número alto. Sobre o nível 71 e o nível 19, eu na verdade não concordo muito sobre a questão do nível ser classificado como perigo mental, porque eles têm um pouco disso, mas é muito leve. Acho que o nível 14 e o 39 são mais perigo mental do que eles. Então, por serem leves, eu acho que pode manter a dificuldade normal que eles já têm. E aí você se pergunta, e o nível 22 e 23? Eles são níveis iniciais, de certa forma, são dos primeiros, mas eles têm dificuldade diferente. E aí, como é que você explica isso? Cara, os backrooms do Wikidot foram criados por usuários do Wikifandom que não estavam satisfeitos com a bagunça que a Wiki é lá. Então, eles fizeram o Wikidot. E lá, eles arrumaram o que eles acharam melhor arrumar. Então, os níveis que eram bons, eles mantiveram, os níveis iniciais e alguns depois deles, e trocaram níveis que eles não gostaram, e a partir de lá eles fizeram a Wiki deles seguir um outro caminho. E, se você olhar no Wikifandom, o nível 22 e 23 não tem nada a ver com o nível 22 e 23 do Wikidot, porque eles resolveram trocar o nível 22 e 23 do Wikidot, não mantiveram o mesmo que era do Wikifandom, que nem fizeram com outros níveis. E com isso eles puderam fazer dois níveis diferentes, e quando eles fizeram isso, muito provavelmente já era uma época que dificuldades diferentes já existiam, ou seja, o nível 22 e 23, se pá, foram feitos muito depois do que, sei lá, níveis que já estão lá pro 50, porque quando fizeram o Wikidot, o Wikifandom já tinha muito nível, entendeu? Então, é como se o nível 22 e 23 entrasse aí na categoria dos mais recentes e não dos mais antigos, por isso eles têm uma dificuldade diferente. E é por isso que a gente vê que níveis muito avançados têm dificuldades
dificuldades bem diferentes. O nível 192, o nível 150, enfim. Agora, os primeiros níveis só tinham as dificuldades iniciais para serem colocadas. Por isso não tem dificuldades mais diferentes que se encaixam melhor neles atualmente, porque na época que foram criados, as dificuldades atuais diferentes que temos não existiam. E cara, pensa assim, imagina se criam uma dificuldade que, sei lá, dificuldade classe Lens, desprovido de entidades e isolamento. É um nível que isola você. Aí vão colocar isso no quê? Vão colocar isso no nível 0. Agora imagina você que sempre esteve acostumado a entrar na wiki do nível 0 e ver que ele é dificuldade 1. Você vê que trocaram para uma dificuldade completamente diferente. A dificuldade Lens com a cor vermelha, com a cor azul, sei lá. Você vai ficar meio estranho isso aí, tá ligado? É tipo rebootarem uma série, basicamente. É tipo o que fizeram com Ben 10. Ficou uma bosta. Então é por isso que eu acredito que eles não dão esse reboot nos níveis iniciais e trocam algo muito marcante neles. Eu, sinceramente, acho legal. Eu acho legal dar um reboot, colocar uma dificuldade diferente no nível 0, porque o nível 0 isola. Eu não vejo problema nenhum em fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho difícil que eles façam, justamente por essa questão aí da nostalgia, de manter as coisas antigas e clássicas como elas são. Mas, quem sabe eles não mudam de ideia e começam a trocar as dificuldades anteriores. Não tem como a gente saber, só tem como a gente esperar. Eu apoio o nível 14 como perigo mental, faz total sentido, mas o nível 19 eu acho que é um perigo mental muito pequeno. Essa luz laranja ela aparece em poucos momentos do nível, você consegue desviar dela, ela não te puxa com tanta força assim, tipo, dá pra você se controlar. Então acho que perigo mental é um pouco demais pro nível 19. Mas, no final de tudo, é uma história. A gente não precisa levar tão a sério que a dificuldade não tá exatamente como ela deveria ser. Tem muito nível aí que, dificuldade de sobrevivência 0, mas aí tem uma entidade no nível, tá ligado? Tudo bem, a gente releva. Nada é perfeito nessa vida. Erros ocorrem a rodo aí. A questão é que esses erros não devem se repetir. Essa é a questão. E hoje em dia, eu acho muito difícil de um nível ser criado atualmente e tá com uma dificuldade errada. Porque atualmente a gente tem um monte de dificuldade específicas para cada nível e a gente consegue encaixar uma dificuldade muito específica em um nível se ele tiver uma questão muito específica. Esses erros só acontecem em wikis mais antigas porque a história não estava bem definida ainda. Agora ela tá. E agora esses erros não devem acontecer mais. Eu espero. Lembrando que temos servidor no Discord e caso queira apoiar, temos o Seja Membro e o Valeu Demais ativados. Considere enviar uma quantia ou se tornar membro caso goste e queira apoiar o meu trabalho. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada. Me segue nas redes sociais, links na descrição, vídeos novos toda segunda e sexta. Quarta pode sair um vídeo extra. Mas então é isso. Até outro dia.